que é uma comunicação não violenta? O idealizador dessa comunicação mediava conflitos, justamente na época, na década de 70, 80, quando houve o término do apartheid nos Estados Unidos, né, onde negros iam para uma escola, brancos para outras, e houve muita, com essa segregação e a extinção da segregação, houve muito conflito entre alunos, entre professores, entre pais. Foi essa comunicação não violenta, esse conceito foi criado justamente naquela época nos Estados Unidos. Mas hoje, a comunicação não violenta é de extrema importância para os relacionamentos. O que é isso? É uma maneira em que os dois, ou três, ou quatro, a família se comunica sem atritos. E tem alguns elementos que eu gostaria de pontuar para vocês. Eu gostaria de falar mais para o casal, e aí vocês aplicam para os seus familiares, tá bom? Por exemplo, precisa haver empatia. Quando você for compartilhar um sentimento, pode ser que esse sentimento não seja a realidade. É o meu sentimento, mas eu sinto isso. Então, a gente ouve, a gente se coloca no lugar daquela pessoa e a gente, então, tenta entender o ponto de vista dela. O que é muito difícil. É muito fácil falar de comunicação não violenta. Agora, o difícil é a gente treinar ou nos treinar a não sermos violentos na nossa comunicação. Eu não estou falando de violência física, eu estou falando de violência no falar e até agressão verbal. Então, uma coisa que você precisa entender é: não existe a realidade. Todos nós, quando estudamos psicologia, a gente sabe que não existe uma realidade definida. O que existe é a percepção de cada um. Então, quando alguém vier lhe contar uma história, você sempre queira ouvir o outro lado da história, porque aí você como psicólogo vai conseguir mediar esse conflito ouvindo as duas percepções do que seria a realidade. Então, quando você, homem ou mulher, ouvir o seu parceiro ou sua parceira reclamando de alguma coisa, escute, analise e tente se colocar no lugar dessa pessoa. Então, primeiro elemento é empatia. Segundo elemento é não julgamento. Sabia que é muito importante que o casal tenha essa intimidade, que possa contar qualquer coisa para o seu parceiro, para a sua parceira, sem medo de ser julgado? Muitas pessoas chegam no consultório da psicóloga ou do psicólogo e diz assim: olha, eu vou lhe dizer uma coisa, mas eu estou morrendo de vergonha. E eu sempre digo: eu estou aqui para lhe ajudar, não para lhe julgar. Os consultórios são o lugar onde você pode se abrir, ser honesto, ser sincero com você mesmo e com a sua terapeuta ou o seu terapeuta, porque ali é o seu espaço. Aqui é o seu espaço, então você pode dizer o que quiser, porque você não... Eu sempre digo para os meus clientes: você não vai me pagar para se auto-enganar. Você não vai me pagar para você me enganar. Então, seja sincero. Da mesma maneira, o relacionamento a dois exige essa parceria, essa cumplicidade, essa sinceridade entre o casal. Então, segundo, escute sem julgar. Quando nós vamos falar com medo de ser julgados, nós não temos coragem de falar a verdade. Quando as minhas filhas eram pequenas, que eu sabia que elas tinham feito alguma coisa na escola de errado, eu dizia para elas, eu queria que elas me contassem. Eu dizia: olha, se você contar a verdade, a mamãe não vai lhe punir, a mamãe só quer saber a verdade. Agora, se você mentir para mim e eu descobrir que era mentira, aí a mamãe vai ter que lhe disciplinar. As minhas filhas foram criadas sempre contando a verdade, porque elas sabiam que aquilo ali não ia custar uma punição. Mas sim, claro, eu dava meu sermão. Às vezes ela dizia: mãe, é melhor você me bater porque os seus sermões matam a gente. Mas é claro que eu dava meus sermõezinhos de como é que a vida é, como é que a vida deveria ser. Mas é muito importante que no casal exista essa confiança de que eu vou falar e que haja uma escuta atenciosa dos sentimentos um do outro. Todas as vezes que eu estou falando disso, eu sei que é difícil. A terceira coisa, pense, o terceiro elemento, pense antes de falar. Não para depois você não se arrepender, porque as palavras ditas impulsivamente
machucam. E para perdoar a gente até perdoa. Aí você pensa o seguinte: a gente perdoa, mas a gente não esquece. Minha mãe sempre dizia isso. Eu perdoo, mas não esqueço. É óbvio que a gente não esquece, porque nós não passamos uma esponja no cérebro para nos esquecer. Mas o importante é que se nós perdoarmos ou desculparmos, quando a gente novamente se lembrar, não seja com a mesma raiva, com o mesmo sentimento, com a mesma tristeza que a gente teve lá atrás quando isso aconteceu. E agora eu vou citar o Viktor Frankl, que diz, né? O fundador da logoterapia: o passado não existe mais. Então não adianta a gente ficar remoendo o passado. E se alguém te pediu perdão, é porque se arrependeu, é porque sabe que errou. Então, eu vou falar de nós mulheres, temos o hábito de quando a gente discute com o nosso parceiro, com a nossa parceira, a gente traz todos os erros que ele ou ela cometeram lá atrás. Tudo de novo. Mas eu não já pedi perdão? Já, mas eu não. Então, isso aí se chama neurose. Quando nós nos lembramos de algo e sentimos o mesmo, ficamos presas no passado. O passado já passou. O que vive é o presente. O futuro não está aqui ainda. Não, mas e se você fizer de novo? O futuro não existe. Vamos viver o presente com plenitude. Vamos viver o presente e vamos construir um futuro melhor. O que nós podemos fazer quando nós discutimos? Primeiro, quando você for discutir um problema, discuta o problema. Vocês vão resolver um problema. Não parta para o ataque pessoal. Porque quando você ataca, você perde o ouvido daquela pessoa. Então, faça uma escuta ativa, efetiva. Escute os lamentos ou as demandas da pessoa. E quando você for conversar com o seu parceiro ou a sua parceira, não vá fazendo cobranças. Uma dica para você: primeiro, elogie. Tente ver, observar as coisas boas que o seu parceiro ou a sua parceira faz ou fez, pelas quais você deve ser grato ou grata. Quando você for discutir, não diga: é porque você é muito preguiçosa, porque você... Pronto, você já perdeu o ouvido da parceira, porque você já foi atacando. Não. Use de psicologia. Primeiro a gente elogia e diz: olha, mas houve uma situação, eu sei que você diz: ai, Jesus, isso é muito idealismo, mas é o ideal. Pois vamos lutar para que o nosso relacionamento seja pacífico. Porque quando a gente quer chegar em casa, a gente quer paz. É muito difícil uma pessoa dizer: ai meu Deus, tá na hora de ir para casa. Eu descobri por que São Paulo é cheio de barzinho. E quando eu vou para casa, 6 horas da noite, tá todo mundo nos barzinhos. 7 horas da noite, tá todo mundo nas padarias. 8 horas da noite que eu passo sempre em frente a uma padaria, dá vontade de parar, mas eu fico com medo. Tá tudo lotado, sabe por quê? Ok, agora eu vou passar um julgamento de valores. Eu fico pensando que esse pessoal não tá com a menor pressa de chegar em casa. Por que muitas vezes a gente não tem pressa de chegar em casa? Porque a gente sabe que quando chegar em casa vai dar tilt, vai ter discussão, vai ter cobrança. Então, eu queria te dar umas dicas. Não cobre tanto. Faça do seu lar um ambiente agradável. E outra coisa, seja grata. Seja grato. Tente encontrar coisas pelas quais você deveria ser grata no seu relacionamento. Agora, não diga nomes, não diga. Quando o casal começa a dizer palavrão um com o outro, na minha percepção, esse casamento já está na UTI. Então, agressões verbais, falta de empatia, falta de se colocar no lugar do outro, falta de ouvir sem julgar. Então, uma comunicação não violenta é quando você se comunica e você consegue dizer os seus sentimentos, você consegue acolher os sentimentos do outro e encontrar uma solução para aquele conflito, sem atacar um ao outro. E eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo, a gente conversa mais sobre isso. Se você gostou desse vídeo, me faz um favor, deixa o seu like, pode comentar, pode fazer perguntas, inclusive, sugestões de próximos vídeos que você gostaria. E se inscreva no nosso canal e envie para o maior número de pessoas que você conseguir, tá bom?